Boa noite, Deus abençoe cada um de vocês que está conectado conosco. Nós estamos no domingo de Páscoa, estamos realizando o culto online da Igreja Batista Filadélfia e é uma bênção ter você juntamente conosco para adorar ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Se nós estamos aqui é porque é o Senhor que tem nos sustentado. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor, de certo nós seríamos consumidos, porém o Teu amor nos alcançou. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor foi até o fim. O Senhor foi até o fim para salvar a mim, para salvar essa família, para salvar os Teus filhos, ó Deus. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos por Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal. Te pedimos perdão pelas nossas falhas diante de Ti, Senhor. Aquilo que entristeceu Teu coração de Pai, por obras, palavras, pensamentos. Recebe nosso louvor a Ti nessa noite. Recebe a nossa gratidão. Todo louvor a Ti, Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. O Senhor seja exaltado, nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, te agradecemos. Será que você pode levantar suas mãos e dar um glória a Deus? Aleluia, vamos exaltar o nome dEle. Mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, o sangue caía no chão, mas ele não reclamou.
nossas transgressões, as nossas mazelas. Foi chicoteado, foi cuspido, gravaram em sua fronte uma coroa de espinhos. Me bateram, mas o Senhor foi até o fim por mim e pelo meu irmão. O Senhor não desistiu de nós. Eli, Eli, lama sabachthani. O nome de Jesus é poderoso, é lindo, é maravilhoso. Jesus Cristo não está mais pendurado no madeiro. A sua tumba está vazia, porque hoje Ele vive e vive para todos sempre. Aleluia. Quão lindo, quão maravilhoso e poderoso é o nome de Jesus. Glória a Deus. O
ao nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. E nós vamos celebrar esse amor que nos alcançou, nos atraiu para Ele, amém? Você vai celebrar o Senhor com a sua família. Nós vamos celebrar aqui, exaltar o nome de Jesus. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O meu maior amor. Então cante comigo assim, ó. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Cante conosco. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Mais forte. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em alegria forte serei. Jesus, aleluia, Jesus. Você pode estar reunindo a sua família. Nós vamos estar orando pela tua casa, pelas famílias, amém? Feche os seus olhos. Nós vamos estar intercedendo por você, pela sua casa.
Pai, te louvamos, te bendecemos mais uma vez. Senhor, o nosso bem mais precioso é a nossa casa, a nossa família, Deus. Nós colocamos diante de Ti nossa casa. Que cada um de nós, Senhor, cada pai, cada mãe, filho, cada ancião, cada criança, venha receber no seu espírito, Senhor, a revelação de quem Tu és. O verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido do propósito de Deus, eterno de Deus para nós. Que nós possamos entender e receber no nosso espírito, Senhor, através do Teu Espírito, o convencimento do que é pecado, justiça e juízo, a fim de que nós nos voltemos a Ti de coração quebrantado e contrito, Senhor. Que haja salvação, libertação, que haja renovo, Senhor, que haja renovo dos relacionamentos, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que haja um renovo, Senhor, da aliança desse casal, Senhor. Que nesses dias, ó Senhor, o Senhor esteja operando grandemente para que haja liberação de perdão, para que haja reconhecimento, para que haja quebrantamento dos lares, Senhor. Nós colocamos diante de Ti a nossa casa, Te pedimos, coloca a Tua mão, Senhor. Esse pai, essa mãe que está orando, pedindo a Deus um escape, um socorro, que o Senhor entre com provisão, que o Senhor abra, Senhor, as portas, que o Senhor em tempo de crise, Senhor, nós queremos experimentar de coisas tremendas. Eu oro por esse pai de família que está orando, Senhor, tem misericórdia de nós. Deus vai abrindo portas, vai trazendo, Senhor, o recurso necessário, que o Senhor entre com misericórdia, com provisão. Jeová Jireh, Senhor, abençoa cada criança, abençoa, Senhor, guarda, livra-nos de todo mal, que a Tua bênção esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse culto pascal para celebrar a nossa verdadeira Páscoa, Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo disse que Jesus é a nossa Páscoa, ou seja, Ele é a nossa libertação. Essa ideia de libertação é por meio da verdade do Evangelho. E eu quero hoje trazer uma mensagem cujo tema é de caráter profético, escatológico e devocional. Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. Quero te levar a pensar nesse texto. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 33. Igualmente, ou seja, semelhantemente, quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que Ele está próximo às portas. Eu quero te fazer pensar acerca dessa passagem bíblica. No dia 8 de abril passado, poucos dias atrás, um profeta da internet disse que esse era a data exata da volta de Jesus. E ele dizia, ele não usa o nome Jesus ou um outro nome, não quero nem citar. Ele está comigo, Ele está conosco. Está comprovado na Bíblia que Jesus vai voltar agora, dia 8 de abril de 2020. E aqui estamos, e de fato Jesus não voltou. Porque essa questão de previsão, de marcar data, acerca da volta gloriosa de Jesus Cristo, é um dos maiores equívocos que nós, pregadores, intérpretes das Escrituras, queremos chegar, entender, profetizar, vaticinar. Tamanho erro em dizer dia e hora, porque Jesus disse que ninguém sabe. Mas por que ele se baseou nessa profecia? Essa profecia não é, essa interpretação profética, ela não é tão antiga. Ela nasceu a partir de 1948, exatamente 14 de maio de 1948, quando Israel voltou a ser nação, voltou a ser Estado, que na linguagem hoje é chamada de
o novo Israel. Vocês sabiam que no ano de 1988, quando Israel estava completando 40 anos de vida, o novo Estado de Israel, um pregador americano lançou um livro na América que fez muito sucesso. Não passaria esta geração sem que se cumprisse a parábola da figueira. Os ramos se renovam, as folhas brotam, o verão está próximo. Quando você vê essas coisas acontecerem, saber que está próximo, ele está próximo às portas. Então ele lançou um livro em 1988 dizendo 88 razões porque Jesus Cristo voltará em 1988. Aquele homem, aquele pregador ganhou milhões e milhões de dólares na América. Lê de engano. Esse pregador, profeta da internet, porque existe o profeta de Deus, existe o profeta da internet. Com base, completou agora 70 anos, agora em 2018, já fazem 2 anos. Então, na mente dele, na ideia dele, seria 14 de abril de 2020. Mas, queridos, esse texto não está falando disso. Não está falando da restauração de Israel. Não está falando do novo Estado de Israel. Não está falando de Israel restaurado, voltando a ser nação. Longe disso. Nem passou pela mente de Jesus falar essa hipótese aqui nessa passagem de Mateus capítulo 24. Porque o que Jesus está dizendo aqui é acerca da destruição da cidade e do templo, que aconteceria no ano 70 da era cristã, ou seja, ele pregou isso aqui mais ou menos entre 30 a 33 da era cristã, e 40 anos depois essa palavra se cumpriu, no ano 70. Quando Jesus fala a parábola da figueira, porque se você analisar, a Bíblia cita Israel sendo representada por 3 árvores: a videira, a oliveira e a figueira. A figueira muito superficialmente, e as poucas passagens que falam de Israel como figueira, está falando mais do fruto do que da árvore em si, e um fruto apodrecido, visto com maus olhos diante do Senhor, porque a figueira era um fruto não bem quisto no aspecto bíblico, tendo em vista que foi a figueira, a figueira, as folhas da figueira que Adão e Eva usaram para cobrir a sua nudez. Isso foi reprovado aos olhos do Senhor. A Bíblia fala em Romanos 8 e 9 da oliveira. Israel é uma oliveira, e a igreja foi enxertada na oliveira. Não existe 2 árvores, não existem 2 oliveiras, ou seja, 2 planos distintos, 2 povos distintos. É um povo só, uma oliveira que se constitui povo de Deus. Mas essa mensagem de Mateus capítulo 24, ela começa no versículo 1, quando Jesus é compungido pelos seus discípulos a ver a construção do templo, porque eles sabiam que Jesus já havia falado que aquele magnífico templo de Israel, a menina dos olhos do judeu, seria destruído. Parece que eu vejo aqueles discípulos se reunirem com Jesus e disseram: Jesus, Senhor, mestre, vamos dar uma volta no templo. Olha, Senhor, a estrutura desse templo, olha as colunas, olha que coisa magnífica, Senhor, esse templo é maravilhoso, é o templo de Deus, nosso Pai. Senhor, por favor, muda de ideia, não leva a sério esse negócio de destruir o nosso templo, porque é a nossa conexão com Deus, é o templo. Jesus ele não caiu na lábia dos discípulos, porque no aspecto profético teria que se cumprir, e ele diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram muito atônitos
com esta revelação, e eles fazem 3 perguntas que são fundamentais e que vão delinear toda a escatologia profética de Mateus capítulo 24. Elas são baseadas em 3 perguntas. Dize-nos quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta. Quando vai ter essa destruição da cidade? Quando vai ter essa destruição do templo? Segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Jesus vem, mas antes de ele vir, haverá sinais. E a terceira e última pergunta. E da consumação do século? Tem um texto que fala do fim do mundo. Existem muitas interpretações para esse texto. Os preteristas de pretérito passado, é aquela teologia escatológica que acredita que tudo já se cumpriu no ano 70, ou no máximo, nos primeiros séculos da era cristã. Eles não conseguem enxergar o aspecto profético, cíclico ao longo da história, porque acreditam, como eu disse, que tudo já se cumpriu no ano 70, mas na verdade, Jesus ele trouxe à baila aqui as 3 perguntas feitas pelos discípulos. Em nenhum momento ele deixou de responder as 3 perguntas. Quando aconteceria a destruição do templo? Que sinal haveria da vinda do Filho do Homem, Jesus, e da manifestação do fim do mundo? Pois bem, Jesus disse, olha, em primeiro lugar, que ninguém engane vocês, que nós não venhamos ser enganados. Se eu que estou lendo essa palavra, e a primeira coisa que Jesus diz, não sejam enganados, não seria eu a pessoa que incorreria no erro de enganá-los com o ensino da palavra. Pois bem, ele disse, muitos em meu nome aparecerão dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora pense comigo, será que isso aqui está relacionado apenas até o ano 70 depois de Cristo? Se a maioria dos judeus não queria nem ouvir acerca de Cristo, o que dirá dos falsos cristos? Se para a maioria dos judeus do primeiro século, o Cristo pregado, o Cristo da cruz, era uma vergonha, uma ignomínia, um desprezo total, por que cargas d'água eles iam dar trela a falsos cristos? Ainda que isso aconteceu ao longo da história, em muitos séculos da história, do primeiro até hoje. Mas ele diz que em dado momento haverá guerras, rumores de guerras, mas calma, não se assustem com isso, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, Jesus ele fez aqui uma ligação do tempo, que nós podemos chamar de excurso. É uma linguagem da literatura, é uma linguagem linguística, é uma linguagem gramatical. O que é um excurso? É de excursão. Quando você faz uma excursão, qual é o procedimento? Você vai fazer uma excursão daqui para uma outra cidade, para um outro estado e volta. Isso é uma excursão. E Jesus ele trabalha o excurso, também chamado de digressão, que é se afastar do plano do que está se falando e você vai para o extremo, seja para o passado ou para o futuro. Isso é muito comum na linguagem escatológica. E como conhecedor da área linguística, eu trabalho muito essa ideia gramatical, que é profética, e que está nas entrelinhas da maioria dos discursos proféticos, sobretudo em Mateus capítulo 24, e em todo o livro do Apocalipse. Pois bem, Jesus ele faz um paralelo, olha, entre essas 3 coisas, vai acontecer o fim do mundo, e antes do fim do mundo, vai acontecer falsos cristos, falsos profetas, rumores de guerra, guerras entre as nações, tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Tudo isso é o princípio das dores. Alguns gostam de definir o princípio das dores como se fossem a metade da grande tribulação, 3 anos e meio
e os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Na verdade, é um grande equívoco pensar nisso. O princípio das dores está acontecendo há 21 séculos. O princípio das dores é apenas foco de lutas, adversidades e perseguições que acontece aqui, ali, acolá, não numa totalidade, não numa extremidade alcançada em todo o mundo. Em alguns momentos, alguns estão em paz, mas no mesmo instante, alguns estão experimentando o princípio das dores. Uma outra coisa interessante que eu posso observar nesse texto, é que vocês serão atribulados, versículo 9, e vos matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Será que Jesus está se concentrado só no ano 70? Uma vez que a maioria dos judeus mais odiavam o Cristo do que foram mortos por causa dele. É um discurso que ele está fazendo, ele está falando da história do mundo. Levanta-se muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Essa não é a ideia simplesmente do irmão José, que um dia serviu a Deus, estava na igreja, firme, aí veio um vento, veio uma luta, veio uma dificuldade, aí ele se afastou, aí pecou e não tem mais força para voltar. Não, é a iniquidade no mundo, é a apostasia geral na humanidade. Nós viveremos tempo ainda, onde a apostasia vai ser tão grande na terra, que até muitos dos escolhidos se esfriarão, precisarão receber novo ânimo, para continuar perseverando, até o fim, e alcançar, selar a sua salvação, uma vez que a Bíblia diz em Efésios 4:30, que nós fomos selados com o Espírito para o dia da redenção. Você já está selado com o Espírito da redenção. A sua salvação está garantida em Cristo, porque você já foi selado. Então, se a Bíblia diz que aqueles que são selados já estão garantidos no dia da redenção, não sou eu que vou contrariar uma revelação, uma verdade tão poderosa dessa. Aí o versículo 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Que relação tem o versículo 14 com o ano 70 depois de Cristo? Judeus estavam interessados nisso? Nem a igreja queria sair de Jerusalém, porque a mentalidade dos judeus, mesmo cristãos, era a restauração de Israel, era a restauração da cidade, não a destruição, era a restauração do templo, era o Messias vir, entrar no templo, reinar, governar e subjugar as nações da terra. Mentalidade de um judeu, mesmo convertido. E os apóstolos do primeiro século, pelo menos a maioria deles, a princípio tinha essa mentalidade. Então a ideia aqui é sempre de destruição, de falsos profetas, de guerras, rumores de guerras, tudo isso. E aí, quando ele faz esse discurso, uma leitura de mundo ao longo da história, ao longo dos séculos, e ele estava falando de hoje, 2020, ele faz um outro discurso e volta para o passado, que ainda era futuro na linguagem deles, porque eles estavam no ano 30 a 33, e essa profecia teria que se cumprir no ano 70, aquela geração veria as coisas se cumprirem. Por isso, quando ele fala assim: pois quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. E o que Daniel vai falar a nós? Daniel capítulo 9, versículo 25. Gostaria que você meditasse nessa palavra e fizesse um paralelo, uma intertextualidade entre Daniel 9 e Mateus capítulo 24, versículo 15. É o Daniel 26, mas vamos ler o 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, essa versão aí, existe uma elipse, ou seja,
a omissão de uma palavra, até ao Messias. Mas ao Messias o quê? Até o nascimento dele, até o batismo, até a morte, até a ressurreição. Em que cenário esse texto está falando? A Nova Almeida e Atualizada corrigiu o erro da Almeida Revista e Corrigida, porque o texto correto fala até a aparição do Messias. E quando foi que Jesus como Messias apareceu ao mundo? Foi quando ele nasceu? Não precisamente. Foi quando ele foi ungido, no 15º ano do reinado de Tibério César. Lucas capítulo 3, você vai encontrar essa palavra. É a única data acerca de Jesus, relacionada a Jesus, que a Bíblia registra. Está lá escrito, Lucas 3, versículo 1 em diante. Foi o mesmo ano que foi batizado nas águas, ou seja, ele foi ungido. E foi manifestado ao mundo como Messias. Por quê? Porque uma nuvem bradou do céu e a voz do Pai falou na nuvem: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa é a expressão para o Messias, porque Messias significa aquele que tem o prazer de Deus, o favor de Deus. Messias é isso. Então Jesus estava dizendo, Deus estava falando acerca de Jesus através da nuvem: este é o Messias, a ele ouvi. Ele é chamado o príncipe. 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Ele está falando que sempre haverá tempos de guerras angustiosos. É uma ligação profética. Agora olha o 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ou seja, depois das 62, mais as 7 primeiras semanas, ou seja, depois das 69 semanas cumpridas, porque na 69ª ele aparece. Jesus não foi morto na 69ª, ele apareceu na 69ª. Ele foi tirado na 70ª semana. Está aí o texto está falando. E depois das 62 semanas, você tem que calcular as 7 primeiras, mais 62, 69. Depois das 69, ou seja, na 70ª, será tirado o Messias e não será mais. E aí, ponto e vírgula, aí que ele faz outro discurso. Fechou as 70 semanas na morte de Cristo, no ato da sua morte. Ou seja, foi ali que ele fez a expiação pelos pecados de muitos. Aí o Daniel, ele faz um excurso para falar do ano 70, e onde o Senhor Jesus está citando, e o povo do príncipe que há de vir, isso aí já é um outro príncipe, é o príncipe romano Tito, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra, então estão determinadas as assolações, ou seja, guerra até o fim, não tem paz. Então veja que essa profecia ela é muito interessante. O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O que Jesus disse? Que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos queriam convencer Jesus a mudar de ideia, mas Jesus não tinha que mudar de ideia. Jesus ele veio para falar e cumprir as profecias. A história diz, segundo Flávio Joséfo, que 3 anos antes, no ano 67, toda Jerusalém foi sitiada pelo exército romano. O general romano Tito Vespasiano comandava aquela tropa. E a história diz, por isso que Jesus falou, a parábola da figueira está relacionada a isso. Quando o general, o príncipe aparecer e subjugar vocês, este é o sinal de que o tempo está próximo. Era algo relacionado lá no ano 70, e não de Israel, que seria restaurado em 1948. Jesus nem está falando disso aqui, ele está falando da destruição da cidade, não da restauração dela. Aí o versículo 27 de Daniel 9, o 26 fala, quem lê entenda, Jesus falou sobre isso. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, ou seja,
Quem firmará o concerto? É o Messias? Se sabia por causa dessa expressão, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. A maioria dos intérpretes escatológicos acreditam que isso aí é a construção de um templo. Que criatividade, que gênio criativo para pensar que alguém que está fazendo um concerto com muitos é a construção de um templo para alguém reinar. Onde é que está escrito isso? Em lugar algum. Isso é um grande equívoco. Aí diz que ele constrói o templo e na metade da semana faz cessar o sacrifício, ou seja, os sacrifícios, de animais voltam ao seu ritual para a conexão com Deus, desfazendo tudo aquilo que ensina a teologia neotestamentária, que todo sacrifício levítico foi abolido em Cristo, porque o seu sacrifício é único e suficiente, não precisa ser repetido, porque quem voltar a repetir sacrifícios rituais no templo, como forma de conexão entre o homem e Deus, a Bíblia diz que Hebreus capítulo 6, está crucificando novamente o Filho de Deus. Então não caia nessa insanidade de acreditar nessa palavra. Então, quem fará concerto foi aquele que fez, na última ceia, na última Páscoa, estamos falando de Páscoa, Jesus celebrou com os seus discípulos e disse-lhes que ele estava fazendo uma nova aliança de sangue com muitos. É o cumprimento de Daniel capítulo 9. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, Daniel escreve sobre isso. Aí Jesus vai falar do versículo 16 até o versículo 20 e 21, que os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça a tirar coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não seja nem no inverno nem no sábado. Ele não estava falando de nós, ele não estava falando do Acre, ele não estava falando do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, não estava falando dos Estados Unidos, não estava falando de nenhuma nação e de nenhuma cidade na terra. Ele estava falando do juízo que haveria de vir sobre os judeus no ano 70, porque depois do cumprimento profético das 70 semanas, com o sacrifício do Messias, um outro príncipe se levantaria para destruir a cidade e o santuário. Flávio Joséfo chega a admitir que mais de 1,5 milhão de judeus foram assassinados naqueles dias. Tamanha foi a matança, foi uma ação sanguinolenta, perversa, maligna, que ceifou a vida de muitas pessoas. O historiador diz que aqueles que mais morreram foram aqueles que correram para dentro do templo e, agarrados sobre as colunas do templo, olhavam para cima e diziam: o Messias, até quando? O Senhor não vai vingar os nossos inimigos? Onde está o cumprimento da tua palavra, que o Senhor viria e subjugaria os nossos inimigos? E é ao contrário, eles que estão fazendo isso conosco, porque eles não conseguiram interpretar de forma espiritual a palavra de Deus. A maioria dos judeus, eles conseguem interpretar a Bíblia simplesmente e literalmente, não há um teor espiritual, porque falta-lhes o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus ele faz um paralelo. É claro que ele fala assim: nesse tempo haverá grande tribulação, no ano 70, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Eu quero acreditar que o que Jesus está dizendo aqui é que mesmo que haja uma grande tribulação no mundo, lá nos últimos tempos, não sei quando será, se acontecer, talvez os judeus não vão sofrer tanto como sofreram no ano 70 depois de Cristo, porque o juízo final, a grande tribulação, a manifestação do inimigo, tudo isso está mais relacionado pelo que Cristo é, pelo que o Cristo faz, do que pela rejeição do mesmo. Aí ele faz um outro excurso, porque o versículo 21 está relacionado ao ano 70 sim,
mas também a grande tribulação do tempo do fim. Ele fala assim: se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quando eu olho para esse texto, eu penso que isso aqui está relacionado a Cristo. Por isso que ele fala assim: então, olha a conjunção aqui, a ideia de continuidade. Se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, ou eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E quem são os eleitos, segundo a Bíblia? Em Romanos capítulo 4, fala que se a promessa da eleição fosse para os filhos da promessa, então a promessa seria inválida. É para os que têm fé, é para os que creem em Jesus, é para os que recebem o Espírito Santo, e não por alguém que tem uma etnia. Ou seja, eu sou judeu, então Deus tem a obrigação de me salvar. Deus não tem a obrigação de salvar absolutamente ninguém, nem judeu, nem brasileiro, ou quem quer que seja. Ele salva quem quer que Ele escolha, pela sua graça e misericórdia, e assim somos agraciados e alcançados pelo Senhor. Então ele fala que nesse tempo muitos seriam os falsos profetas, os falsos cristos, grandes sinais que eles operariam a ponto de enganar até os eleitos. Vede que vos tenho predito. Aí eu quero fechar aqui, mostrando para você que, por que eu particularmente não acredito em arrebatamento secreto. Há muitos que acreditam, há muitos que pregam. O arrebatamento secreto ele corresponde a um piscar de olhos, lá 1 Coríntios 15, e na verdade 1 Coríntios 15 nem está falando de arrebatamento, está falando da glorificação do corpo, da transformação do corpo dos santos na vinda de Cristo. É lógico que nesse momento vai haver um arrebatamento, mas não é a velocidade do arrebatamento que vai ser no piscar de olhos, é a transformação do nosso corpo para o encontro do Senhor nos ares. Não quero falar sobre isso agora, mas é só para deixar claro a você, para você entender por que eu não acredito em arrebatamento secreto. Porque Jesus ensina na palavra a ninguém acreditar em arrebatamento secreto. Você quer uma prova? Ele fala assim, ó: portanto, se vos disserem, eis que ele está lá no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. O que Jesus está dizendo com esse texto? Ele está dizendo assim: quando disserem que a minha vida é secreta, não acreditem, porque de secreta a minha volta não vai ter nada. O que é lá no deserto? Eu estou aqui na cidade, aconteceu alguma coisa lá no deserto, secreta, só quem está lá no deserto, local ermo, só quem está lá presente. Secreto ou não? Ele disse: não acredite nisso. Quando disserem que eu estou no interior da casa, você pode ver o que está acontecendo na casa ao teu lado, na tua direita, à tua esquerda, à tua frente, à tua retaguarda. Não, isso é secreto. Ele está dizendo: não acredite, não vai ser secreto. Então, nós não podemos acreditar na vinda do Senhor em secreto, porque Ele mesmo disse: acreditem, não será em secreto. Aí Ele explica no versículo 27. O arrebatamento secreto, para ser revelado em Mateus 24, era para ser explicado no versículo 26, só que o versículo 26 mostra que é o contrário, que não devemos acreditar que Ele vai vir lá no deserto, ou no interior da casa, ou seja, secreto. Aí Ele explica no versículo 27 como será. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, ou seja, algo que se mostra, algo que se manifesta, algo que se revela. E veja que não é um relâmpago qualquer, é um relâmpago que corta horizontes, é um relâmpago que corta os céus, é um relâmpago que corta o oriente e se mostra no ocidente. Então veja que é algo tão tremendo que não tem como alguém deixar de ver, deixar de enxergar, deixar de contemplar.
No versículo 26 ele diz: não será secreto, vai ser a coisa mais visível da terra, porque Apocalipse 1,7 diz que todo o olho verá, até mesmo aqueles que mataram a Jesus, até aqueles que o traspassaram. Então aqui diz que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ou seja, é um relâmpago que corta continentes inteiros, do Oriente para o Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí, o versículo 29, ele volta um pouquinho da vinda dele, e ele fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, ou seja, depois da tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Eles não vão se lamentar porque não viram, sabe aquela coisa, num piscar de olhos, eu estou aqui, no piscar de olhos eu sumi, quem está ao meu lado não foi, e aí a pessoa fica desesperada porque ficou. Não, o texto nunca fala isso. O texto fala que as pessoas vão ficar desesperadas, não porque não viram, mas é porque viram o Filho do Homem voltar em glória, em nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, som estridente, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele recobra de novo todos os sinais antecedentes à volta de Cristo e fala: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ele não estava falando de Israel que ia voltar a ser nação, o novo estado de Israel, nada disso. O que Jesus estava dizendo aqui é apenas um dado biológico, uma realidade da natureza. Por exemplo, na minha casa tem um pé de jambo. Eu sei toda vez que o pé de jambo vai florescer. Eu sei quando vai chegar uma nova estação de frutos, quando as folhas começam a cair demasiadamente. Depois daquelas folhas que caem demasiadamente, começa a nascer aquelas plantinhas rosadas. Elas ficam cheias nos galhos da árvore. Aí de repente eles caem sobre o chão. Fica aquele chão todo rosado, coisa mais linda. E logo em seguida aparecem os primeiros jambos e consequentemente eles crescem, amadurecem, e aí nós desfrutamos daquele fruto. Jesus estava dizendo simplesmente isso. É como se hoje ele quisesse dizer o seguinte: quando vocês verem as nuvens ficarem escuras, o céu se fechar e os ventos baterem muito forte, saibam que haverá uma grande chuva. É um dado biológico. É só isso que Jesus quis dizer, e não apontar para Israel como o novo estado de Israel. Jesus não estava cortando a história, falando de uma destruição de templo, de uma destruição da cidade, do juízo sobre os judeus, porque ele estava implantando uma nova aliança inquebrável, feita pelo seu sangue, não de sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu precioso sangue que nos purifica de todo pecado. E a partir de então, essas manifestações, elas seriam um sinal da parábola da figueira, onde nós vemos os seus ramos se renovando, as suas folhas brotando, apontando para que o verão esteja próximo. Então, quando nós vemos essas coisas, quando vemos os sinais, como a figueira brotando para nascer os seus frutos, assim também está próximo às portas a vinda do Filho do Homem. Então Deus te abençoe, fique em paz, fique em Cristo, fique firme no Senhor, confiando tão somente nele, que aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, estas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então confie no Senhor, seja Ele a tua força e a tua fortaleza, e o socorro bem presente na hora da angústia. Essa pandemia vai passar, o mundo vai sobreviver a isso, e estamos aqui firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e aguardando com muita confiança a manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador,
para implantar de forma definitiva o seu reino eterno num novo estado pleno, onde não haverá nem clamor, nem choro, nem pranto, nem nada dessas coisas, porque tudo isso será passado para a glória de Deus. Pai, muito obrigado por essa mensagem, por essa reflexão, por esse dado profético, escatológico, devocional, que traz à mente do teu povo paz, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e nós confiamos em Ti, Jesus, Te servimos e continuaremos Te servindo, Te amamos e continuaremos Te amando, não pela nossa suficiência, mas pela Sua graça derramada em nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.